No alvejante de Jesus Cristo, aquilo alveja todo o pecado. Ele está puramente inadulterado, sem falha, sem pecado. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis, capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seus pés, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Amado Criador, estamos à sua disposição para mais uma vez sermos alimentados. Alimentamos com a palavra, não com teologia, com interpretações, mas com a palavra. É o que diz a Bíblia, é o que diz a mensagem. Não podemos comer outra coisa. Ajuda-nos nesta hora, limpa nosso coração, tira qualquer coisa má, se porventura existir no nosso coração, pois não é lugar de coisas más. Nosso coração é o trono, onde o Senhor está manifestado neste dia final. Ajuda a sua igreja. Abençoa-nos quando transmitimos sua palavra. Fale conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus te trará de volta. Bem, nós temos até que saber criar as coisas. Tem coisa que, se você quer criar um animal limpo, não pode optar-se por um porco, porque ele não fica limpo. Você pode lavá-lo, ele não fica limpo.
A pomba e o corvo está apontando para os crentes. Crente verdadeiro, que é a pomba, e o hipócrita, o corvo. E tem um tempo que o corvo come junto com a pomba. Você não vê a pomba indo lá no cadáver e comer com o corvo. Mas você pode ver o corvo vir à roça de semente e comer com a pomba. Então, isso mostra que um mundano pode comer conosco, pode fazer festa conosco, mas não é bom nós fazermos festa com ele. A vida cristã, ela é uma vida separada. Aquele que pertence a Cristo, ele é separado do mundo para Deus. Não importa o que os outros falam. Dentro de você tem uma natureza que só você e Deus conhecem. E ela é manifesta para os de fora através dos nossos atos, através de nossa alimentação espiritual, através daquilo que nós amamos, gostamos. Isso manifestamos também para os de fora. Mas tem algo dentro que é só você e Deus. E por dentro a gente pode ser um grande hipócrita. E por fora a gente ter injetado umas peninhas de pombo. O irmão Brana diz que é assim. Você injeta umas peninhas e diz, olha, eu sou um pombo. Mas por dentro é um corvo. Nós temos que estar cientes da nossa natureza. Aquilo que nós ouvimos, que nós cremos, que nós gostamos. Tem hora que eu falo isso porque não é porque sou velho, mas porque eu creio que Deus é assim. O que eu gosto me dá náuseas escutar o tipo de hino que hoje o mundo gosta. Eles gostam, eles amam aquele tipo de hino. Eu não gosto. E eu duvido que Deus gosta. Porque Deus tem que estar em algum coração. Você tem que deixar Deus refletir em sua vida desejos, virtudes. Isso tem que ser manifesto em nossas vidas. Então, aquilo que eu odeio, você odeia, é o que Deus odeia. Você não odeia o pecador, você odeia o pecado. Então as pessoas têm que aprender isso. Você já fez sua escolha. Você tem uma natureza que você conhece. Se você é ranzinza, você conhece que você é assim. Se você é implicante, você conhece que você é implicante. Que ele está em você, não apenas os que nos rodeiam sabem que somos assim, mas nós mesmos sabemos que somos assim. Então chega a um ponto que nós temos que expor essa natureza mais clara. Eu creio que mesmo nos namoros, para o casamento, tem que expor o que é. Aquele rapaz não fica enganado, aquela moça não fica enganada. Porque depois que casa vão ter lutas, todo mundo tem luta. Mas você sabe o que está por dentro. Você sabe aquilo que te alimenta. Aquilo que você é apaixonado por Deus ou pelo diabo.
pelos prazeres da carne ou pelos prazeres espirituais. Isso tudo está no corpo. Se você der vazão mais ao corpo, à carne, você só vai expressar coisas da carne. Porque a carne, ela tem toda a concupiscência. Enquanto que o Espírito, você vai encontrar os frutos do Espírito: amor, paz, gozo, bondade, longanimidade. Quer dizer, tem coisas do Espírito que muitas vezes nós não conseguimos expressar para os outros. E nós temos que mostrar se temos o Espírito, porque o Espírito manifesta isto automático dentro de nós. Você não tem que forçar. O irmão Breno diz: você não tem que falar para aquela ovelha: olha, eu vou tirar sua lã agora, mas você faz o favor de produzir bastante, mais ainda esse ano. Mas não precisa, só dá alfafa para ela, dá um campo para ela. Se você der um campo para ela poder comer, dá um bom capim para ela poder comer, ela vai produzir, porque você a alimentou. Todo crente, daquilo que ele alimenta é o que ele vive. O irmão Brana prega sobre isso. Se você não alimenta bem, você não tem uma vida boa. Sempre enferma, sempre na farmácia, porque tudo aquilo que tem na alimentação você não come. Então tem que tomar através de remédios. Mas uma pessoa que come de tudo, é difícil ela precisar de tomar alguns remédios, porque ela já tem uma alimentação que ajuda, que fortalece o corpo. Então você é o que você come. No espiritual, você é também o que você come. O cristão não come qualquer coisa, o cristão tem a semente que ele come. O corvo é que come qualquer coisa. O corvo faz festa com a pomba e faz festa com o corvo. A pomba não. A pomba não vai fazer festa com o corvo, porque ela não tem uma natureza que possa digerir carniça. Ela é diferente. Então o crente não tem natureza para digerir carniça, para digerir coisas do mundo. O crente, ele é mudado. Deus te deu a natureza. Se você entender que o crente tem a natureza de Cristo, e o que Cristo gosta é o que o crente gosta, e Cristo manifesta seu gosto, seu prazer, através dos seus filhos aqui na terra. Toda escolha dos filhos de Deus são escolhas certas. Eles escolhem coisa boa. Você pode ter vindo do mundo, ter feito várias escolhas erradas, mas você, quando recebe o Espírito Santo, você sabe fazer sua escolha, porque não é mais você. Você vai fazer uma escolha, você pede a Deus. Você vai comprar alguma coisa, você pede a Deus. Você vai vender alguma coisa, você pede a Deus. Então, tudo que você for fazer, Deus está naquilo. Aquilo só tem que dar certo. Só que você tem que obedecer a Deus. Tem hora que você fala e Deus diz não, você vai na... Eu vou tentar. E acabou. Você tenta e fica tentado o resto da vida. E fica em problemas. Então nós vamos pensar nisso aqui, pois foi feita uma pergunta para o irmão Brana. Perguntas e respostas, número 14, a mensagem. A pergunta é número 18. O parágrafo é 202. A Bíblia diz que tudo opera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se você ama a Deus e volta ao mundo, deixaria Deus que você morresse em pecado, ou permitiria a Ele que você se reconciliasse de volta a Ele antes dele te levar? É certo, você sabe, se tem alguma coisa desta na sua vida, se você vai para o mundo, Deus vai te trazer de volta.
se você é de Deus, Deus não deixaria eu e você morrer lá no pecado. Vai guardando isso. O que é ser cristão? Qual o alimento do cristianismo? A posição do cristianismo diante do mundo, do verdadeiro crente diante dos incrédulos. Que tipo de vestimenta, que tipo de palavras manifesta? Tem Deus por dentro. Se não tiver, você não pode manifestar aquilo. Mas deixa eu ver aqui. Uma senhora assinou o seu nome nesta. Então, eu diria isso, uma senhora. Por quê? Ela assinou o seu nome. Sim, irmã. Se você nasceu agora, deixe-me verificar isto. Bem, temporariamente menor. Cada um de nós se apostata muitas vezes ao dia. Nós sabemos disso. Somos todos culpados. Cada um de nós. Não existe nenhum de nós perfeito. E desde que estejamos neste corpo, ainda somos imperfeitos. Não importa o quanto a pessoa tente dizer, tentem e dizem, eu fui santificado, eu posso beijar esta mulher ou fazer aquilo. Ele está mentindo, ele não pode. Agora, isto é tudo. Eu creio que é nesta mensagem mesmo que o irmão Brana vai corrigir a forma de saudação que as pessoas têm, que homens, ele diz que até pregadores chegaram ao ponto de, na igreja, cumprimentar as irmãs, minha querida irmã, e abraçava e beijava. Ele diz, eu não creio nisto. Mas é uma coisa que existe no mundo. E os de Deus têm que sair fora dessas coisas. 203, perguntas e respostas, 14. Eu não tento dizer, Senhor, deixa-me ver até onde eu posso ir. Guarda bem, eu não tento dizer, Senhor, deixa-me ver até onde eu posso ir. Se você for fazer um teste, você vai cair. Senhor, mantenha-me o mais distante que eu possa estar. Não é, deixa eu ver até onde eu posso ir, se eu vou conseguir só falar com aquela mulher e não cair. A mulher, falar com aquele homem e não cair. Deixa-me tentar. Diz, não. Senhor, mantenha-me o mais distante que eu possa estar. Vem, apenas fique o mais distante. Recorde, você ainda é um ser humano. Tem gente que é ser humano e quer viver que nem anjo. Está errado. Você é ser humano. Você tem que viver como ser humano. Como ser humano, você tem que comer, você tem que beber, você tem que namorar, você tem que casar, você tem que gerar filhos, você tem que adoecer, você tem que morrer. Mas, como um cristão, você tem que ressuscitar, você tem que ser raptado. Mas nunca deixe aquelas coisas que é humano. Você sabe que aquilo é de humano, você tem que viver com aquilo. Santificação no casamento não é a mulher deitar numa outra cama, nem o marido. Santificação é eles manterem as suas vidas em sexo normal. Isso é santificação. Não, vamos santificar. E aí fica um para um lado e acostuma a dormir separado. E depois diz, estamos santificados. Está errado. Você ainda é um ser humano. Irmão Brana ensina a coisa certa. Se nós relaxamos, o problema é nosso. Mas irmão Brana ensina a coisa correta. Porque tem gente que espiritualiza tudo e aí entra em problema com Deus, em problema com o casamento, porque vai espiritualizando. Outra hora, mundaniza tudo, entra em problema com o casamento, em problema com Deus, porque mundanizou. Mas tem que pedir a Deus, para Deus conceder graça para cada um caminhar no centro, aquilo que é verdade, e saber que ainda é um ser humano. 204. Mas agora, se você comete um erro e faz algo errado, você fez sem intenção. Se você é um cristão, nascido de novo,
você não quis fazer errado. É bom a gente aprender. Quando é cristão, você não quer fazer aquela coisa. Você não quer fazer aquilo errado. Então é o que você faz. Mas não quer fazer aquilo errado. Então, o que acontece? Deus te traz de volta. Ele te perdoa. Isso é que Ele te regenera. Ele te muda. Se você é um cristão nascido de novo, você não quis fazer errado. Suas intenções e tudo mais está certo. Mas se você fizer, ela diz aqui, cometer um engano, que aquela irmã fez a pergunta, é cometer um engano, e fizer algo errado, Deus simplesmente te deixará seguir em frente, e em frente até morrer assim, estar perdido, ou Ele te trará de volta a reconciliação. Ele te trará de volta, isto é certo. Ele te trará de volta. Deus te trará de volta. Então, qualquer coisa que o crente faz que não está de acordo com a palavra, se nós somos de Deus, Deus nos traz de volta. Agora fica esperando, o católico fica esperando os seus católicos voltar para a igreja. Os pentecostais ficam esperando os seus crentes pentecostais voltar para a igreja. E nós da mensagem vamos ficar esperando os crentes da mensagem voltar para a igreja. Deus trará de volta. Então vamos examinando agora a natureza, como é que Deus vai trazer de volta. Tem hora que não tem jeito mais de trazer de volta, porque não é aquilo que nós pensávamos. Se você sentir, eu quero chegar lá logo, se você sentir bem no mundo, você tem que seguir o mundo. Mas eu duvido que um homem, uma mulher, um moço, uma moça, mesmo adolescentes que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com a Bíblia, com a mensagem do profeta, uma experiência com esse ministério, que ele tem prazer lá no mundo. Não tem lugar para você ir mais. 205. Então, se você faz qualquer coisa errada e aquilo não te condena, e você prossegue daquela forma, afora, recorde, para começar, você não foi salvo. Então eu tenho que saber, quando eu faço uma coisa, eu tenho que saber que eu fiz errado. Se eu não sei que eu fiz errado, é porque eu não sou salvo. E se eu não sei que eu fiz errado, eu não sou salvo, eu não regresso, eu não volto. Deus não pode me trazer de volta. Você é apenas um manufaturado. Está manufaturando, fabricando uma vida cristã. Mas lá no fundo você não quer viver a vida cristã. Você está manufaturando uma vida, mas não quer viver aquela vida. Mas se você é um cristão, uma cristã, você quer viver aquela vida. Você não é manufatura, você nasce. Há uma diferença de fabricar do nascimento. Você não fabrica. Você não injeta peninhas de pombo em você. Olha, eu sou limpa. Eu sou uma ave limpa. Por dentro a natureza está má. Tem gente que camufla isso na igreja um tempão. E você chega a pensar que a pessoa, ela é excelente. E um dia, vou ler aqui, mostra suas cores. Mas se você faz algo errado, Deus vai em busca de você. Ele te trará de volta. Se você não sente o desejo de voltar a Deus, fez a coisa errada, não percebeu que está errado, o Espírito Santo é o único que pode te dizer que você fez a coisa errada. Jesus diz, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo tem um trabalho a fazer na minha vida. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, quando eu erro, eu corrijo. Quando eu saio, eu volto. Mas quando você é salvo,
você tem um espírito diferente. Você tem uma natureza diferente. Irmãos, nós nascemos de Deus. Não vamos falar mal de Deus não, porque se eu falo eu nasci de Deus e eu tenho uma natureza terrível, eu estou dizendo que Deus tem aquela natureza. Eu sou um mentiroso. Se eu nasci de Deus, eu tenho a natureza de Deus. Deus é a palavra. Como que as pessoas dizem, eu nasci de Deus? Tem a natureza da Batista, da Assembleia, dos Pentecostais, da Mensagem. Se você nasceu de Deus, você tem a natureza de Deus. É a palavra de Deus naquele dia que expressa a natureza dele através da sua pessoa aqui na terra. Mas quando você é salvo, você tem um espírito diferente, você tem uma natureza diferente, você é uma nova criatura em Cristo, e as velhas coisas se passaram, e estão mortas, e sepultadas no mar do esquecimento. Vê você? 206, perguntas e respostas 14. Ontem eu trouxe um monte de mensagem, hoje uma só dá. Vocês viram? Mas sendo que você está vivendo aqui neste mundo, existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares. Então quem trabalha, as mulheres que trabalham, as moças que trabalham, tem que saber que lá no local do seu trabalho tem armadilhas preparadas para vocês. As armadilhas preparadas são exatamente pessoas que vão influenciar a sua vida a mudar a maneira de vestir, de viver, de atuar. São pessoas que lá no seu trabalho podem querer te convencer, quando você deveria ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo já te convenceu. Irmão Brana pregou a mensagem convencidos e então preocupados. Ele disse que quando aquela prostituta, aquela mulher lá do poço de Jacó, ela ficou convencida que aquele homem era o Messias, ela ficou preocupada, deixou até cair o cântaro, e foi para a cidade, e disse, vinde e vede um homem que contou a minha vida, porventura não é este o Cristo? O Espírito Santo me convence, te convence, aí você se preocupa em viver a vida que agrada ao Espírito Santo. Você não tem que prestar atenção às armadilhas que estão ali, e você parando, ouvindo as armadilhas. Não, você tem que fugir das armadilhas de Satanás. No emprego, um homem pode ser uma armadilha de Satanás para essa moça. Uma mulher pode ser uma armadilha de Satanás para você. Aquilo que é mais próximo. Tem gente que é o dinheiro, é a fama. Mas o anjo falou para o irmão Brana que é 3 coisas, que todo mundo tem que se resguardar: dinheiro, mulher e fama. Se você está vivendo aqui nesse mundo, existem armadilhas preparadas para vocês em todos os lugares. Você está andando com os seus olhos em Cristo. Amém? E recordem, pois, quando você comete um erro, um verdadeiro cristão sempre volta rapidamente para a reconciliação. A gente tem que entender que errou. A bênção do filho pródigo foi, ele entendeu, pequei. Ele entendeu. Nós, se fizermos qualquer coisa errada, se sairmos, formos até para o mundo, desvirtuarmos a nossa fé, como pregamos aí o apóstata, trocamos a nossa fé por um prato de lentilhas, por um salário, porque não suportamos a correção no momento, estamos errados, mas não queremos ser corrigidos. E se não somos corrigidos, é porque não somos filhos. Se não aceitamos a correção, também não somos filhos. Que filho há, diz a Bíblia, que o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, mas você está sem disciplina, então sois bastardos e não filhos. Então nós estamos tratando
Deus te trará de volta. Então estamos tratando com quem? Com filhos. Deus te trará de volta. O pai do filho pródigo ficava sempre à espera. Ele saiu por aqui. Ele vai voltar por aqui. Ele tem que voltar por esse caminho. Por esse caminho que ele saiu. Essa entrada que ele pode chegar é o caminho, é a estrada que ele pode caminhar até chegar na casa que ele saiu. Ele não vai tomar um atalho. E o pai esperou, mas ele era filho. Agora, se você apenas, não somos contra isso, mas se você apenas cria uma pessoa, talvez estou falando com uma pessoa desse jeito, e ela sai, ela pode não sentir, porque não é nem seu sangue. A aproximação que é dado o pai e o filho é questão consanguínea, amorosa, de respeito, mas se sai e vai embora, mas não é filho, pegamos para criar. Tem gente que vem para a igreja que nós pegamos para criar. Nós tratamos deles aqui, nós ensinamos eles a namorar, casar, viver, ter uma fé, mas um dia eles podem sair. Eles não nasceram neste ministério, eles não nasceram por água e sangue, eles não nasceram por revelação. Estou passando por tudo agora para você entender. Se não nasceram, ficarão fora. Ah, mas não é pai, é pai de criação. Não é mãe de criação. Eu sei que eu posso estar falando com gente, com mãe que cria muito bem um filho que ela pega, e que um rapaz, um moço, já tem um homem que respeita muito bem o seu pai de criação, sua mãe de criação. Mas eu estou aplicando isso daqui para a vida espiritual. Nós temos que nascer. Deus não pegou ninguém para criar. Você tem que nascer, eu tenho que nascer dele, nascer do seu espírito, nascer da sua palavra, ter sua natureza, pertencer seu lar, sua linhagem consanguínea, vindo do céu. Tem gente que ficou na igreja, fica na igreja só sendo criado, bajulado. Um filho. Por isso você não diz, se Deus não me der isso, então eu não sigo ele. É diferente. Jó diz ainda que ele me mate. Já matou meus filhos, o Senhor deu, o Senhor tomou. Já matou meu gado, o Senhor deu, o Senhor tomou. Deixou uma velha ranzinza para me espizinhar aqui em casa. Obrigado, Senhor. Tenho feridas no meu corpo e rapo com caco de telha os bichos do meu corpo. Mas na minha pele ainda verei a Deus. Isso é crente. Se o Senhor não me curar, se Deus não opera em mim, vou para outra igreja. Os batedores de latinha não são filhos, não nasceram na casa de Deus, e são criados. Na verdade, Abraão tinha criados com ele, mas ele precisava de um filho. Teve um que chegou antes do filho, mas ele precisava de um filho. Então, que não adianta, você tem 118 criados. Não, precisa de um filho. Vem Ismael, filho da serva. Não, precisa de um filho. Deus quer aquilo. Tem que nascer do jeito que Deus falou. Não é fabricado pela incredulidade de Sara. Não tenho capacidade. Minhas veias lactantes já secaram. Se eu tivesse uma criança,
Teria que alimentá-la com o quê? Amamentá-la com o quê? Não, pega a serva aí. Fica com Agar, Abraão. E ela terá um filho, e eu o embalarei em meus braços, e direi que recebi este filho de Deus. Não, tem que ser de você, velha. Tem que ser de você, incapaz. Tem que ser de você, veias secas. Deus traz tudo de volta. Traz o sangue naquelas veias para se converter em leite. E ele fez isso quando ela tinha 90 anos. Ela teve uma dúvida antes. Aí Deus esperou mais tempo para provar. Agora não é o que você pensa, é o que eu faço. É do jeito que eu quero. O menino ainda não veio, tinha que vir. Até que o Isaac apareceu. Amém. Tem tanta coisa boa na mensagem, né? Que a gente fica tateando aqui em alguns parágrafos. E recordem, pois, quando você comete um erro, um verdadeiro cristão sempre volta rapidamente para a reconciliação. Duvido que você não sabe que cometeu um erro. Eu sempre digo, olha, ninguém tem que chegar para mim, se humilhar, pedir perdão para mim. Você não pecou contra mim, você pecou contra Deus, contra a palavra do dia. Ninguém tem que humilhar para mim e eu falar, eu quero te ver aqui nos meus pés. Não, tem que vir nos meus pés, não. Mas se você é um eleito, é uma eleita, você terá que estar aos pés de Deus, da palavra do dia. Você vai ter que chegar lá, porque Deus te trará de volta. Se você, se eu, se nós somos filhos, Deus nos trará de volta. Agora, não fica quebrando cabeça com quem não é filho. Deixa por conta de Deus. Agora vamos entrar na natureza logo aqui. 207, perguntas e respostas 14. Veja, na arca Deus colocou o velho corvo para fora. Ou Noé colocou o corvo para fora. Se você vê na Bíblia, uma vez só que você solta o corvo, você nunca mais pega ele e põe dentro da arca. Acabou. Você soltou o corvo uma vez. Tem hora que você diz para o irmão, para a irmã, pode sair, ele pode sair no mundo. Pode dar uma voltinha. Ele nunca mais volta. Ele nunca mais entra na arca. Se vocês notaram ali, com a pomba, me parece que Noé fez 3 vezes. Mas com o corvo, uma vez só ele soltou, o corvo só ia lá e fazia assim, Noé podia pensar, vai chegar aqui, né? Tocar de volta. Olha, lá vem o corvo outra vez, lá vem ele, lá vem o irmão corvo. Perto da porta, Noé podia dizer, vou estender a mão para pegar. Não vou entrar mais não, tchau. A Bíblia diz que ele vinha e voltava. Ele não parava para Noé pegá-lo e colocar dentro da arca. Ele é corvo. Dentro da arca não tinha carniça. Noé o soltou agora e lá fora estava assim de corpo morto, boiando em cima das águas. Na hora que Noé soltou, ele disse, agora estou feito. É minha refeição, meu prato do dia. Então aí você vê, as pessoas, o prato do dia é adulterar, é mentir, é falsificar, é errar. É o prato do dia, é soltar um pouquinho. Tem mulher que quer perguntar, eu posso usar um uniforme, calça esporte, lá no meu trabalho? A pergunta é para Pedro, para Moisés. Você pergunta para nós. Nós não podemos contrariar a Bíblia. Pergunta para a Brana. A Brana chegou e clareou mais. Diz que uma mulher de calça esporte é como uma abominação, um sanitário desaciado perante Deus. O que é isso? Ela fica tão bonita, vê todo o corpo dela. É um sanitário desaciado. Já entramos em alguns. Se você conseguisse encontrar uma mulher dessa e fizesse, vai ser,
Muda a coisa. Ao invés de fazer me entendeu? Mas é um sanitário desaciado. Vai perguntar, a sua firma precisa de um sanitário desaciado para trabalhar lá? Se você é uma cristã, você arrumaria outro emprego. O irmão perguntou para o irmão Brana, eu planto fumo, o que devo fazer? Ele disse, troca por uma lavoura de milho. Mas a pessoa ia revidar. Mas só que na minha terra lá não vende muito milho, é fumo que vende. Já devia ter trocado a lavoura. O meu patrão, o meu gerente, quer que eu ponha esse uniforme, calça esporte. Olha essa coisa bonita aqui, não é? Diga para ele, eu não trabalho com isso. Vão te jogar fora. O seu lugar talvez seria lá em casa mesmo lavando pratos. Deveria ser melhor você lavar prato e cumprir a vontade de Deus do que estar ali com o uniforme, ganhando o seu dinheiro durante todo o mês e sabendo que você é um sanitário desaciado. Diante de Deus, diante dos homens, você é a coisa mais prazerosa, cativante, insinuante. Mas diante de Deus, você é um sanitário desaciado. E estou falando agora com crente, que o mundo vive do jeito que eles queiram, mas um crente, ele expressa Deus, expressa Cristo, e Cristo é contra isso. Amém. Vamos caminhar um pouquinho nessa natureza. Eu nem vi que a notinha já chegou 10 para 50, já deve estar acabando até os 50 já. Mas vamos um pouquinho aqui. Sim, ele estava no mesmo puleiro ali com a pomba, o corvo. Um olhava para o outro. Você é bem diferente, hein? Ela podia olhar, você é bem diferente. Ele também olhava, né? Você é bem diferente, hein? Um é diferente do outro. E você está vendo isso por fora. Você quer ver por dentro. Fica pensando assim, aquele tempão que Noé ficou na arca e não tinha carniça na arca. Meu irmão, é abrir a janela, acabou. Você não pega esse corvo mais nunca. Quem sabe o tempo que o corvo ficou lá dentro da arca, quem sabe ele ficou junto com a pomba, só comendo semente. E aqui a dieta para ele, falei, já estou enjoado disso daí. Estou querendo carne podre. Tem gente que está na igreja, mas está querendo o mundo. Está na igreja, mas está com a vontade da carne podre do mundo, do cigarro, da cachaça, da droga, da mulher adúltera, do homem adúltero. Eles estão dentro da igreja, mas dentro deles o desejo é de corvo. Eles estão comendo semente, escutando mensagem conosco por um tempo, mas logo eles vão mostrar sua natureza. Tem uns que mostram sua natureza facilmente. Casa comigo que eu vou te mostrar onde você vai. Ele diz, para o inferno. Você vai ver onde vou te levar. Porque quando nós estamos aqui para namoro, para casamento, e namoro com Deus, com a mensagem, e para casamento, tudo alegrinho. Mas depois vem a luta, vem o problema para poder manifestar a natureza interior. Se fui mudado ou não, se você foi mudado ou não, tem que vir lutas, problemas, os reveses da vida. Qual o seu desejo? Oh, Jesus. Oh, sim, ele estava no mesmo puleiro ali com a pomba. Ambos estavam no mesmo puleiro, na mesma igreja. Vocês têm que entender isso. Quando vocês escutarem essas mensagens, entenda. Estão na mesma igreja, no mesmo puleiro. Mas um tem uma natureza e o outro tem outra.
Mas quando ele colocou o velho corvo para fora, bem, eu imagino que todas as águas estavam fedendo, com milhões de corpos inchados de pessoas que apodreciam em cima das águas, e cavalos, animais mortos. Todo mundo foi destruído, e ali estavam eles, aquelas velhas carcaças flutuando sobre as águas e coisas assim, e Noé soltou a pomba. Porque ele soltou o corvo e não voltou. O corvo não dá sinal de nada, irmão. Corvo não dá sinal de nada. Se você solta um corvo, ele não vai mostrar para você que Jesus já veio. Ele não dá sinal de nada. Que o sétimo selo foi revelado, que o cordeiro saiu do trono. Você solta o corvo e fica por lá. Nas mensagens antigas, que eles não vê nada. Ele não consegue voltar para a arca com um ramo, porque ele encontrou onde colocar seus pés, onde expressar sua natureza. Então Noé soltou a pomba, porque ele achou que viu algum brilho do sol, e ele queria saber se a água havia baixado ou não. Então, ele soltou o corvo, o velho corvo voou até um corpo morto. Oh, que bom! Isso é muito bom. Isso é o velho corvo falando. Um corpo morto. Uma igreja que vive de credos e dogmas, que vive de uma doutrina passada, que vive de uma etapa passada. Eles vão ali, mas agora eu encontrei a igreja que eu queria. Encontrei o corpo que eu queria. E já morreu faz muito tempo aquele corpo. Eles não têm o corpo da hora, que Deus mata no dia para você comer. Deus é aquele que dá alimento para o seu povo do dia. E você, como águia, que quer dizer rasgador com o bico, você pega essa mensagem e come. Se o seu pastor não te der, come. Se ele não dá mensagem para você, você busca a mensagem, você come mensagem, você rasga com o bico, você é águia. Não depende de pôr na sua boquinha, não. Vem comendo um cadáver. Por quê? Aquela era a sua natureza. Ele era um corvo. Não importa o tempo que ele ficou assentado junto à pomba. Deus. Não importa o tempo que um irmão fica sentado ao lado do outro, uma irmã ao lado da outra. Não importa. Ficamos um tempão sentados juntos. E agora? Não estamos sentados mais não. Algo aconteceu. Mostrou sua natureza. Não importa o tempo que ficam assentados junto à pomba, o quanto ele ouviu a pregação de Noé, o quanto ele ouviu a pregação de William Branham, o quanto ele ouviu a pregação do Osmar. Não importa. O quanto ele ficou junto a esse pássaro limpo. Para começar, ele era um corvo. Pelo amor de Deus, vocês não venham dizer que eu estou chamando alguém de corvo. Você tem que saber quem é o corvo. O corvo sabe que ele é corvo. O corvo sabe. Por quê? Ele não regressa. Ele não retorna. Ele engana. Ele começa a dar volta. Aí quando passa perto da porta da arca, você diz, vai entrar. Ele diz, não, vou dar uma volta. Vai entrar. Não, dá mais uma volta. A pomba não, você solta ela não tem onde pôr seus pezinhos. Ela não tem doutrina do dia, a mensagem da hora. Ela volta para Noé. Foi lá para Noé outra vez. Você encontra, gente, é uma lição que a pomba, o Espírito Santo, dá para nós. Se um crente tem o Espírito Santo, a pomba é solto no mundo de cadáveres, de pecado, de mau cheiro, mas ele volta, é uma pomba, volta, ela tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, e volta, e Noé te pega e põe dentro da arca outra vez, dentro da mensagem do dia, sem interpretação. Amém. Não importa. O quanto ficou junto a esse pássaro limpo, para começar, ele era um corvo. Logo que ele teve a oportunidade
de mostrar suas cores, ele as mostrou. As pessoas ficam esperando, irmãos, esperando o tempo. Você está na igreja escutando, e você vê, ele deve estar concordando. Eu acho que está sim. Ela está concordando com a mensagem, né? Eu creio que sim, está sim. Está ouvindo. É que nem coruja. Prestam atenção, mas não aprende nada. Não aprende a falar. Só presta atenção. Nós vamos ficar na igreja assim e pensar, eles devem estar bem, devem estar crendo. Porque estamos todos juntos, todos nessa etapa, pulando, gritando, Cordeiro saiu do trono. Ó, todo mundo alegrou. Mas chega um tempo que ele mostra as suas cores. 208, agora, mas quando ele soltou a pomba, quando ela começou a voar, ora, ela não pôde suportar aquilo, ela não podia ir em parte alguma, ela não pôde encontrar nenhum descanso para as solas dos seus pés. Então ela voltou para a arca, e esta é a maneira que é. Esta é a maneira que é com o verdadeiro crente pomba. Não crente corvo, mas crente pomba, que tem o Espírito Santo. Ele sai, ela sai, mas Deus te traz de volta. Amém? 209, perguntas e resposta 14. Às vezes você é solto só um pouquinho para ver o que você faz, mas você sempre regressará se você tem a natureza de uma pomba. Você não pode comer alimento de corvo. Isto é tudo. Isso simplesmente não digerirá. Isto é tudo. Como comer alimento de corvo? Mensagem de corvo? As pessoas acham ruim, mas essa é a verdade da Bíblia, gente. Nós temos que aprender. Nós não temos outro tempo para pregar no inferno. Você sabe que nós não temos outro tempo? O tempo de se pregar ao inferno é agora. Nós não vamos pregar ao inferno. Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas nós não vamos pregar a espíritos em prisão. William Branham pregou a mensagem: almas encarceradas hoje, não espíritos. O espírito em prisão é depois que você morre, depois que parte daqui. Almas encarceradas é crente vivo, com a alma encarcerada. Você pensa que aquilo é de Deus e não é de Deus. Você pensa que é pomba e é corvo. Alma encarcerada. Não é espírito encarcerado. Não é espírito em prisão. É alma. A alma é a natureza do espírito. Enquanto você está vivo aqui, ouve a palavra, assimila. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Você tem condição, Deus te fez assim. Você não tem que ser sábia. Você não tem que ser sábio. Você tem que só que crer. Deus te dá capacidade de cheirar e de dizer: isso fede, isso cheira. Ele te deu um olfato para isso. É o lado espiritual. Estou te levando a isto. Para mim, isso é importante. Deixa eu terminar aqui. Às vezes você solta um pouquinho o corvo e vê o que ele faz. Aí ele não volta. Se você solta uma pomba, deixa eu ver o que essa pomba vai fazer. Ela volta. Ela volta, emenda de vida, acerta a sua vida com Deus, esse irmão, esta irmã. Isso é tudo. Isso simplesmente não digerirá. Isso é tudo. Quando a pomba não pode comer uma carniça, ela não tem fel. Isso é que tem o Espírito Santo em você. Não tem fel para digerir carne podre. 210 para me encerrar. Para onde você iria? O que você faria? Diga-me o que você faria se você não fosse um cristão. Quero terminar só com esse pedacinho.
Diga-me o que você faria, o que eu faria. Pensa um pouquinho, se não tivesse um lugar para mim ir, o que eu ia fazer? Se não tivesse uma mensagem como esta, se não tivesse Cristo mudado minha natureza, não dou certo em lugar nenhum. Você não dá certo em lugar nenhum. Tenta para você ver. Tenta sair. Ele te buscará. Ele te trará de volta. Porque o cristão não dá certo no lugar errado. Tem que ser Cristo. O meu negócio é Cristo. Assim você vai viver seu casamento. Tem que ser esse homem. Tem que ser essa mulher. Vamos viver um para o outro. Não tem mais para onde ir. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Se eu não fosse um cristão, eu precisava me tornar, porque não tem outro lugar. Eu não tenho mais o que fazer. Pastor, mas você já está velho mesmo. Não tem mais nada que fazer. Eu que sou novinho, eu tenho muita coisa para fazer. E é por isso que você age como corvo. Age assim, como a pomba. Deus te solta, você anda nos lugares. Não, mensagem igual àquela, onde eu tenho escutado, não tem não. Deixa eu voltar para lá. Vou voltar para lá. Muitas vezes não é nem por te chaleirar, passar a mão na sua cabeça, não é por fazer nada por você, não. Porque muitas vezes as pessoas ficam com a gente, porque a gente dá a mão para elas, ajuda elas, elas ficam com a gente. Não, você não faz nada. Você vem, é pela palavra, é a mensagem. E você não tem outro lugar para ir. Eu posso falar para você, vai em qualquer igreja, vai servir a Deus em qualquer lugar. Irmão Brando diz, se você for viajar e for para uma cidade que não tem a sua igreja, vá numa igreja. Irmão Brando foi livre, vá numa igreja. Eu te digo a mesma coisa, vá numa igreja. Mas um dia um homem chegou para o irmão Brando e disse, sabe, irmão Brando, o que nós temos contra você? É que esse povo que te ouve não vai mais lugar nenhum. E não vai mesmo. E o irmão Brando mandava eles ir. Mas o que vou fazer lá? Já achei a semente. Eu não vou atrás de carniça, eu não estou à procura de grandes coisas, de nome, renome, título, dinheiro, personalismo. Não, eu estou atrás da palavra, não tem mais aonde ir. Vou ficar aqui. Para quem iremos nós, Senhor? Você já pensou bem, Jesus, vendo 70 ir embora, olhou para 12 e disse, vocês não querem ir embora também? Você diria para Jesus o mesmo que você fala para mim quando eu estou bravo aqui. Você diria, Osmar está bravo. Diria, Jesus estava bravo. Você viu? Perdeu 70, ainda queria acabar com o resto. E vocês não querem ir embora também? Tinha que ter o crente genuíno lá no meio, para responder pelos outros. Não precisou de 12 homens levantarem e dizer para Jesus a uma só voz, para quem iremos nós? Não, precisou de um homem só. Só um homem. Deus quer um homem que decida. Seja você esse homem. O homem que diz, para quem iremos nós? Eu não tenho lugar para ir mais. Não estou em busca de personalismo, de alguém me lisar. Eu quero a palavra. Eu fico por aqui. Pedro ficou com Jesus. Pai Celestial, nós desejamos ficar com o Senhor, ficar com a sua palavra, não importando o que o mundo faz, nem suas ofertas. Basta a nossa carne, que já é uma tentação. A nossa própria carne já nos dá trabalho, Senhor. Até São Pedro diz que ele estava com vontade de se livrar dessa carne, de tomar um outro corpo. E nós também estamos olhando para isso, Pai.
que estamos chegando ao final de tudo e temos que deixar esse corpo, porque esse é ranzinza, esse gosta das coisas do mundo, esse trabalha com sexo, mas estamos em busca de um não feito por mãos, eterno nos céus. E desde já, Senhor, queremos expor a natureza do Espírito que está dentro de nós. Tira o mal de nós. Agora eu oro por meu irmão, por minha irmã, por toda parte no Brasil, no mundo, onde tiver um eleito, que ele possa nesse instante cair em si como filho pródigo e dizer: voltarei, porque o Senhor está buscando os seus. O Senhor está buscando os seus filhos de volta outra vez. E eles possam dizer também nesse instante: eu vou voltar, eu vou voltar. Toca no coração de cada um, Senhor. Se estiver lá comendo algumas bolotas, que chega ao ponto que a mensagem que eles comem vai se tornar em bolotas, alimento para porcos. Mas nós temos alimento para gente que tem o Espírito Santo, a pomba divina, o Espírito de Deus em si. Ajuda-nos a encontrar sempre esse lugar para nos alimentar, Pai. Eu não tenho outro lugar, eu não tenho mais o que fazer. Se me desse uma opção, eu não tenho mais opções. É servir o Senhor e mais nada. Não tenho mais o que fazer. É crer nessa mensagem, viver esta mensagem e mais nada, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor ajude meus irmãos, minhas irmãs. Perdoe nossos pecados. Limpa nosso coração, tira todo o mal de nós, Pai. Essa carcaça na qual vivemos, ela é um abrolho, mas por dentro ela tem uma alma divina. Lá dentro, o seu profeta mostrou que houve uma mudança interior. Lá no coração, há uma mudança. Por fora é um cardo, ele diz, mas por dentro você é trigo. Só conosco isso acontece, Senhor. Só com eleitos, com filhos, isto pode acontecer. Queremos mostrar que somos por dentro um trigo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri
e Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar.